Olá, você do canal TV Negócio Fechado. Estamos aqui nessa live para darmos início à Doutrina dos Anjos, parte 4. Espero que você esteja tão ansioso, animado para nós aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas agora, nesse momento, que estão almoçando, que estão ali com as suas famílias, mas eu quero, não tem problema, você pode estar lá, talvez tenha alguém comemorando aniversário, ou você não está em casa ainda, não chegou. As nossas lives, elas estão ficando nesse canal. Você entra lá e salva esses estudos para o teu Facebook, para o teu YouTube, para você poder assistir quando você quiser, a hora que você quiser, tirar suas dúvidas, né? E não deixe de clicar, não deixe de mandar, de enviar. Esse material, amado, nós estudamos muito. Esse material, ele não se encontra disponível para você não ver pregar, às vezes, nos púlpitos de igreja. Então é algo que você tem que ir para uma escola. E nós estamos trazendo de graça para você. Aproveite esse material, né? Para você aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a você novamente, de novo, porque eu estou muito feliz mesmo. Muito feliz, eu e minha esposa. Nós não esperávamos tão rápido a repercussão que esses vídeos estão dando. Não que nós não cremos, nós cremos sim. Esse terceiro vídeo nós alcançou mais de 1000 views. Então as pessoas estão, com certeza, por causa das visualizações, eles estão apostando nesse trabalho, eles estão gostando do que a gente está aprendendo, e é sinal de que os números estão crescendo cada vez mais, e continue assim, né? Eu quero agradecer a Educadora Financeira CIB, que tem nos patrocinado, confiado em nós, todas as pessoas espalhadas aí por esse Brasil, meus familiares, parentes em Brasília, amigos em Mato Grosso, Belo Horizonte, tanta gente aí, e fora os lugares que a gente não sabe, né? As perguntas têm chegado, eu peço paciência, nós vamos estar respondendo sim. Hoje nós vamos falar uma pergunta muito interessante, e coisa que você pode aprender muito, tá? E eu quero só fazer uma rápida, objetiva e simples oração, né? Antes de nós louvarmos a Deus com um hino muito lindo com minha esposa, missionária Tina. Então vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Continua, Senhor, cuidando de cada um de nós, continua provendo, continua nos protegendo nesses dias maus que se aproxima a tua volta, meu Pai. Senhor, nos dá entendimento para nós entendermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nos ajudes na nossa caminhada cristã, para que ninguém se perca, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, guarda e continua com cada um, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Quero chamar minha esposa para cantar um hino. Já agradeceu o Roberto, lá de Brasília, né, que está na live aí nos assistindo. Deus abençoe sua vida, brother. Estão fazendo um trabalho muito lindo ali na igreja, juntamente com a minha mãe, meu irmão. Muito maravilhoso. Deus seja com vocês, viu, jovem? Você é uma bênção na mão do Senhor. Vamos ouvir uma canção. A paz, queridos. É um prazer, uma alegria estar mais uma vez junto com vocês, para adorar, bendizer o nome do Senhor e para aprender um pouco mais da palavra dele, né? Em Deuteronômio 7, versículo 9, nos diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. E eu tenho vivido a fidelidade na minha vida, a fidelidade do Senhor na minha vida, na minha casa, na vida do meu esposo, dos meus filhos. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo ou vão assistir esse vídeo também têm experimentado a fidelidade do Senhor. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele é fiel, porque a misericórdia dele se renova toda manhã nas nossas vidas. Então adore ao Senhor juntamente comigo.
com essa canção. Aleluia. E não importa o momento que você esteja vivendo, não se esqueça que Deus, Ele é fiel. E Ele promete e cumpre as promessas dele nas nossas vidas. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Sabe por quê? Pois tu és fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluias, aleluias. Se você se encontra nessa manhã, às vezes fatigado, preocupado, eu quero trazer essa palavra para você. Não se esqueça que o Senhor, Ele permanece fiel, que nada tenho, tudo é meu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, pra todo sempre és. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereço, não, permaneces afim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pra todo sempre és. Quantas vezes, Senhor, oh,
quando eu não tinha mais esperança, o Senhor me trouxe à memória que o Senhor permanece fiel, não porque nós mereçamos, mas porque o Senhor é bondoso e a sua misericórdia dura para sempre. E eu tenho vivido, Senhor, na minha casa a tua fidelidade. Eu sei, Pai, que muitos dos teus filhos que me assistem nesta manhã, aleluia, eles contam hoje com a sua fidelidade. Aleluia, Jesus. Eu sei que tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereço, não, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, para todo sempre. Fiel a mim. Amém, aleluia. Tu és fiel, Deus. Não há outro Deus, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Oh, Deus maravilhoso. Tu és poderoso, Tu és grandioso, Tu és glorioso, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelos Teus cuidados para conosco, Senhor. Deus abençoe a cada um de nós. Continue crendo, irmão. Que maravilha. A presença de Deus já se faz presente em nosso meio. Vamos, antes de eu fazer revisão e entrarmos em assuntos que nós vamos falar nessa aula, eu quero que você abra o seu coração, preste bastante atenção no que eu vou te falar. Eu quero te dar um conselho. Apesar de nós estarmos lidando com situações miraculosas, né, improváveis, que parece impossível, fora do normal, isso não quer dizer que não são reais. A ciência, a tecnologia, a medicina, né, a biologia, a física, a matemática e todas as demais outras ciências não podem, nem se quiserem, explicar os mistérios de Deus. E nós estamos falando de seres que existem, são reais ainda hoje, e eles desempenham as mesmas funções do passado, e eles estão a serviço de Deus. Por isso eu quero te incentivar somente a crer. Você não tem que entender como é que o milagre ou o processo vai acontecer, o que fez, deixa de fazer, não. Pois você pode até, eu não estou vendo nada, pastor. Você não tem que ver para crer, meu amado. Você crê primeiro para ver. Nada mais está... os anjos continuam ainda trabalhando em nosso favor. Hebreus 1,14, eles foram enviados para o serviço, né? Foram enviados por Deus para o serviço, para trabalhar em favor daqueles, como eu falei na aula passada, aqueles que vão herdar a salvação, a nós. Eu vou te dar um simples evento, amados, parece uma coisa impossível, incrível. Não, eu não acredito em sorte ou azar, eu acredito na permissão de Deus, ok? Eu estava escrevendo, estudei a semana toda, e eu coloquei aqui um exemplo muito simples para nós, para falar da existência, da proteção, dos cuidados de Deus para conosco, e muitas das vezes enviando um anjo. A minha esposa foi levar uma carne moída, que uma amiga dela, como se fosse irmã para nós, estava mudando hoje. Ela sempre nos ajudou com as nossas mudanças, e quando ela voltou, ela estava dirigindo uma caminhonete com uma sandália, e a sandália engarranchou no acelerador, e ela bateu num carro aqui chegando agora, Joselda, Marluce, parabéns pelo seu aniversário, o Fábio, tantas outras pessoas que vão entrar aí, e engarranchou, ela bateu aqui na frente de um carro. Então Deus deu um livramento para ela. Às vezes, né, todos os dias, e muitos de nós passamos desapercebidos, né, achando que foi sorte ou azar. Rapaz, tive uma sorte danada. Não, mano, sabe aquela escapada por um triz de um grave acidente como hoje aconteceu? Pois é, foi um anjo do Senhor que estava ali, enviado ali para te livrar de uma tragédia.
Seja grato a Deus pelo seu infinito amor, pelas suas fidelidades, pelos seus livramentos diários, sua provisão, né? Suas misericórdias e o mais importante de tudo, a salvação efetuada por meio de Cristo Jesus, né? Eu quero contar, talvez vamos ver se vai dar tempo de contar um testemunho. Eu quero contar testemunhos de anjos, coisas maravilhosas para você, para que a sua fé venha cada dia ser transformada aí, né? Chegou uma pergunta para nós e hoje eu vou falar sobre ela porque ela tem a ver com anjos e demônios, né? A pessoa perguntou para mim que Satanás e seus demônios, eles podem mandar as pessoas para o inferno, né? Tem gente que não acredita na existência desses lugares e, como eu disse nas aulas passadas, eu respeito a sua opinião. Mas você que crê que existe céu e inferno, será que Satanás tem poder de levar as pessoas para lá? Vamos ver. E para nós respondermos essa pergunta, né, nós temos que olhar o porquê que Deus criou esse lugar. A primeira coisa. Então, nós entendemos isso. O inferno, amado, se você for pegar na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, ele significa uma prisão. Prisão para quem que Deus criou? Nós vamos ver. Mateus 25, 41. Então, e outra coisa que é muito bom eu deixar claro para você, existem 4 prisões, ok? E muitas delas não foram ainda nem inauguradas. Tem alguns anjos, ou seja, demônios que estão presos e a maioria deles estão soltos. Mas lembrando que eles não fazem aquilo que eles querem. É tudo debaixo da permissão de Deus. Então quando você vê, então você pega o grego e o hebraico, você vai ver palavras lá que falam assim, às vezes na sua Bíblia você vai ver só falando sobre inferno, mas inferno na tradução fiel, na transliteração ali da língua, eles colocaram só inferno, mas tem Tártaro, Geena, né? Sheol, que é o mesmo Hades, um é hebraico, outro é grego, e tem o abismo. Então esses lugares são prisões, locais diferentes que estão reservados para os finais do tempo para prender, e alguns demônios já estão lá, alguns que vão ser soltos depois mais pra frente nós vamos falar sobre isso. Então, será que o Satanás ele pode levar e tem... Não, olha que interessante. Mateus 25, 41 fala assim, ó. Primeira coisa que você tem que entender, né? Esse lugar foi criado por Deus no intuito de aprisionar na consumação dos séculos o diabo e seus anjos que o seguiram na rebelião. Mateus 25, 41, a Bíblia vai provar isso para nós. Ela fala assim, Jesus está falando, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Então Jesus aqui, ele está fazendo a separação. Uns ele está colocando à direita e outro à esquerda. E nessa separação ele está falando assim, ele dirá também. Mas antes dele falar também, para aquele grupo de pessoas que um está separado à direita e à esquerda, ele olha para que ele criou o inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, a princípio de tudo, quando houve a rebelião no céu, Deus deu oportunidade para os anjos não fazerem aquilo, mas pelo livre-arbítrio eles decidiram fazer, então Deus cria aquele lugar. Deus não foi pego de surpresa, Deus sabia que tudo ia acontecer, já estava preparado. E ele cria aquele lugar para colocar os anjos ali, alguns deles, e alguns permitir que ficassem soltos, inclusive o próprio Satanás. E também, não só anjos e demônios vão para esse lugar, porque tem pessoas que falam, Deus não vai mandar ninguém para esse lugar, só vai mandar os demônios. Você está muito equivocado. Olha o que a Bíblia fala, os ímpios serão lançados, pessoas que não obedecem a Deus, no inferno, e todas as nações que esqueceram de Deus. Salmo 9:17, né? Está confirmando isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem mandar ninguém para lá, né? Você sabia, uma pergunta, você sabe quem foi a pessoa que mais falou, o personagem bíblico que mais falou sobre o inferno? Você sabe me dizer? Sabe quem foi? O próprio Jesus Cristo. Ele falou muito mais do que o inferno do que o céu. Por que ele falou mais desse lugar do que o céu? Porque ele está querendo nos alertar da existência desse lugar e da possibilidade e o perigo de você ir para lá. Então, nós devemos tomar muito cuidado.
não resta dúvida que esse lugar é real, já falei isso. Quando uma pessoa morre, amado, sem arrepender dos seus pecados, não abandona aquelas práticas ali que desagradam a Deus, andando em caminhos tortuosos, né? Não há uma conversão. O que é conversão? Imagine uma pista de mão dupla. Conversão nada mais é que você está indo na mão, no caminho errado, você lá na frente você se depara e percebe, você dá uma meia volta. E aqui está falando uma meia volta na sua vida. O que eu fazia, eu não quero fazer mais. O jeito que eu pensava, o que eu falava, eu quero mudar a minha vida. Então, a pessoa que anda, não se arrepende. A pessoa que quer andar nos caminhos satisfazendo as vontades pecaminosas e não há essa conversão, ao morrer, Deus nunca quis isso para a sua vida. Ao morrer, você irá para lá. E quando você abrir os olhos, você vai deparar com esse lugar, uma dessas prisões de sofrimento, por suas próprias escolhas erradas, se tornando separado de Deus. Olha que triste, amado, por toda a eternidade, porque você negou Cristo. Encontraremos Satanás lá também, e os seus demônios sofrendo nesse lugar, por toda a eternidade. O que então que Satanás, então nós vemos que ele não tem poder de levar ninguém para lá, por mais que ele quisesse pegar você e jogar na agora, porque ele não gosta de você de maneira nenhuma. O que ele pode fazer para nos atrapalhar no meio dessa caminhada? O Satanás, ele pode tentar te enganar as pessoas com suas mentiras. E foi isso que ele fez lá em Gênesis 3, mentindo lá no começo, primeiro casal, mentindo para Eva. Agora vale a pena lembrar que ele não forçou Eva a comer o fruto e, ao comer, desobedecer a Deus. O que ele faz? Ele te convida, ele mente, ele faz um convite ali com o intuito de te causar o mal, te levar para caminhos tortuosos, e ele mente nesse convite que não tem problema. Não tem problema, não vai acontecer nada. Ou seja, ele oculta a verdade que você não tem o total entendimento. Às vezes ele até fala algumas coisas, mas ele oculta a verdade ali naquela conversa ali. Na verdade, mas você não tem. Vamos ler Gênesis 3. Olha que interessante. Eu quero ler, pegar minha Bíblia. Gênesis capítulo 3 vai falar assim, ó. Peraí que eu vou baixar aqui. Vai falar Gênesis 3. Vamos ler rapidamente. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Você vê que aqui, ó, o demônio, o Satanás, o próprio Lúcifer, ele faz uma incorporação e entra na serpente. E a serpente começa a falar, porque a serpente não fala. E disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E assim que Deus disse, olha o que o Satanás está falando para a mulher: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele lança uma pergunta e tem um ponto de interrogação, já insinuando uma coisa que Deus não falou. Deus falou que eles podiam sim comer de todas as frutas, todas as árvores, todos os frutos ali do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele já lança uma pergunta, uma dúvida, querendo deixar confundir a pessoa. Aí a mulher respondeu para ela: olha, que a mulher já sabia o que ela podia fazer ou não. E disse a mulher à serpente: não, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Você vê que quando a serpente falou assim: não, Deus falou que não podia comer de nenhuma árvore. Não, você está enganado, o serpente, o diabo. Ela não sabia ali que ela falou que não, nós podemos comer sim, só da árvore que está lá no meio. Então ela já tinha uma orientação dada por Deus, não precisava dela ouvir mais ninguém, amado.
Olha lá. Então a serpente, agora vem as mentiras para te iludir, para te enganar, ocultando a verdade. A mulher, certamente, porque a mulher falou que Deus, se ela comesse, eles iam morrer. E a serpente agora está aqui querendo desacredibilitar Deus. Não dá crédito, não. Deus está equivocado. Vocês não vão morrer. Aqui, amados, ela oculta uma verdade de Deus, não dando uma informação completa, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, é o versículo 5, e sereis como Deus, sabendo o bem e mal. E vendo a mulher que aquela ave era boa para se comer e agradava aos olhos, a ave desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ela comeu. Repare que agora vem uma coisa interessante. Como eu disse, Satanás não forçou ela. Ela sabia da verdade. Satanás começou ali com as suas mentiras e iludir para Eva. É o perigo de nós dar crédito e ouvidos ao inimigo. Para quem você tem emprestado seu ouvido? Então, o que acontece ali? Você vê que ele oculta uma verdade. E mas perguntaram uma vez a mim, pastor, mas Satanás falou a verdade. Amado, Satanás é o pai da mentira, ele nunca fala a verdade, foi ele que criou a mentira. Mas eles não morreram. Mas aí agora eu vou te dar uma explicação. Tudo na Bíblia às vezes tem mais de um. Você sabia que existe 3 tipos de morte? A morte física, que é a morte do corpo. Essa, eles realmente não morreram, eles continuaram vivos e ali sofrendo as consequências da desobediência deles. A morte espiritual, o que aconteceu ali era a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a morte onde quando você vive na vida e na prática de pecado, você está separado de Deus. Foi o que aconteceu com a humanidade. Deus teve que morrer na cruz para que você agora reconciliasse de novo o homem com Deus, nos dando uma segunda chance. Olha que interessante. Então ele mentiu e existe a morte eterna, que é a separação definitiva, final, onde você estará eternamente ou junto ou separado de Deus. Então o que aconteceu ali foi a morte espiritual, né? O diabo é conhecido por vários adjetivos, qualidades, qualificações na Bíblia. E uma delas é que ele é conhecido como tentador. A palavra tentar, olha, você vai aprender mais uma palavra nova. Tentar é o ato, é a ação de induzir ou levar alguém ao erro. Então, quando a pessoa tem esse ato de te convencer, tentar te passar a lábia, né? Te convencer a fazer algo que não é certo, ele tá tentando você, então isso é muito perigoso, né? E as tentações, amados, elas nem sempre vêm somente do diabo, ok? Nós temos que parar depois tudo culpa só no diabo. Vamos ver, a tentação pode vir pelo diabo, é claro, ele é o tentador. Nós acabamos de ver um exemplo aqui em Gênesis 3. Ele vem de outras pessoas também, que estão ali, que não servem a Deus, que andam numa vida em caminhos tortos, né? Quando essas pessoas te convidam a fazer algo errado e você ali, elas te convencem, elas te influenciam. Em vez de você influenciar elas, você se deixa ser influenciado. E a tentação também, ela vem de dentro de nós. Opa, olha que interessante. Por quê? Né? Por causa da nossa natureza, né? Quando o pecado entrou no mundo, a nossa natureza, a nossa imagem e semelhança, ela ficou distorcida, desfigurada. E a nossa natureza, o nosso caráter, a palavra ali natureza é nosso caráter, ele fica desfigurado. E nós ficamos inclinados, desejando, né, nas situações diversas, né, ali pecar, escolher a decisão, tomar a decisão errada. Então nossa natureza pecaminosa. O que é a palavra concupiscência? Ela significa desejo. É um desejo muito forte. Não é aquele desejo normal que você tem de comer um pudim gostoso na geladeira, né?
né? Um desejo muito forte de fazer ou ter algo que Deus quer que você não faça ou não tenha. Você vê lá uma coisa de muito valor e vem aquela tentação dentro de você, você quer pegar aquele objeto e roubar aquele objeto, né? Mas nunca, há uma observação interessante, a tentação nunca vem, ela não vem da parte de Deus. Deus não te convida a pecar. Deus não pode fazer isso. Ele, por causa dos atributos dele, mas ele permite essas situações em que onde nós vamos ter que escolher entre fazer o bem ou o mal, tomar a decisão certa ou errada. Vamos ler Tiago 1, do 13 ao 15, você vai ver que texto maravilhoso. Olha como é que ele explica muitas coisas sobre a tentação. Então nós vimos que a tentação vem do diabo, vem de pessoas que estão andando em caminhos tortos e vem de dentro de nós. Tiago 1, olha que Tiago fala, bem-aventurado, ou seja, feliz, 1 do 13 ao 15, Tiago, o irmão de Jesus, bem-aventurado o varão que sofre, meu irmão, né, só por parte de pai, sofre a tentação. Olha que legal, feliz é o varão que sofre a tentação. Como é que é, pastor? Eu tenho que me alegrar com isso? Por quê? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. É um teste, amado. Se você passar, tem coisas boas que Deus vai te entregar. Agora vi um versículo 13, uma coisa muito interessante, que nós estávamos falando que Deus não tenta ninguém. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então as pessoas falam que Deus está tentando você. Não, Deus provar e tribulações, eu vou te falar isso depois para frente, tem nada a ver com tentação. Tentação é, se você consumar, vamos continuar lendo aqui, mas quando é tentado, quando atraído e enganado pela sua própria desejo forte, quando você é tentado, você é enganado pelo seu desejo forte, depois de haver, né, concebido, dado à luz aquele desejo, aquela vontade, você permite aquilo acontecer e você vai até os finalmente ali. O que acontece? O pecado ele se consuma, ele conclui, ele finaliza e gera a morte. Que morte? A física? Não, a morte espiritual. Se a pessoa não se arrepender, ao morrer a morte física, ele estará separado de Deus eternamente. Aí nós temos a morte eterna, ok? Olha que interessante. Então, Deus não pode tentar ninguém. Nós vimos as fontes da tentação. E eu quero te dar agora 4 dicas muito importantes para você resistir quando a tentação vier, porque ela vai chegar e ela vem mesmo, amado. Ela não escolhe ninguém, pastor, e às vezes somos tentados várias vezes no dia, ok? Então, não adianta você fazer a campanha das portas fechadas para a tentação não entrar na sua vida, e nem muito menos pegar a vassoura ungida para varrer. Não existe isso não, meu amado. Então eu vou te dar biblicamente como você vai resistir à tentação. Anote isso aí com carinho, nunca mais esqueça e ensine isso para as pessoas, ok? O primeiro passo, Mateus 6,13. Nós devemos pedir ajuda para Deus. Quando nós estamos sendo tentados, é como se fosse aquele anjo e o demônio ali soprando. Faz isso, irmão Joséida. Faz isso, irmã Mara. Faz isso, irmão Fábio. Faz isso. Não. E aí o anjo, não tem problema não, o demônio. Pode fazer, não vai acontecer nada. É mais ou menos assim que acontece, viu, irmão? Mateus 6,13, ele fala assim, não. Na oração do Pai Nosso, Jesus estava ensinando a oração, e uma das coisas que ele fala assim, Pai, nos ensina aí, fala assim, não nos deixai cair em tentação. Você pede, o primeiro passo é você pedir para Deus que na tentação você está sendo tentado, induzindo ali, sendo levado a um desejo forte, surge para você fazer algo que você sabe que é errado, porque 99% da tentação, mas nós sabemos que aquilo não é certo fazer, mas é um desejo muito forte. Então você tem que pedir para Deus não deixar que você consuma e realize aquele ali, conclua aquele ato, né?
Então, a segunda coisa, Mateus 6:13, né, a prova, tá? Pedir para Deus te ajudar no momento da tentação, através da oração, é a primeira coisa, primeira dica de resistir à tentação. A segunda dica, através da palavra de Deus. Você vai ver lá, quando Jesus estava ali jejuando 40 dias, ali o diabo apareceu para tentar Jesus. E Satanás, ele distorce a Bíblia, pega versículos isolados para manipular, para confundir as pessoas. E uma das maneiras de você resistir à tentação é você conhecer o que? A Bíblia Sagrada. Olha a importância de saber a Bíblia, porque Jesus, ele confrontou o diabo, não foi com tapa, ele confrontou o diabo com a palavra de Deus. Ele sabia, ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra, ele não precisa aprender para ensinar. Jesus citou a Bíblia para o diabo. Todas as vezes que o diabo vinha com versículos isolados, Jesus citava ali. Você está enganado, Satanás. Então a importância de conhecer as verdades bíblicas e confiar nelas, ao invés de acreditarmos em argumentos do Satanás, né? Até mesmo usando a Bíblia distorcida. Ele vai fazer isso, amado. A terceira dica é dizer não. Dizer não, resistir. Eu quero chamar minha secretária aqui, que ela se ela estiver me ouvindo. Resistir a... Eu preciso de um carregador. A sujeitar... A versículo Tiago 4:7 fala assim, ó: sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra aqui, amados, vai ter que pegar o carregador. A palavra aqui, sujeitar, é obedecer, dar o domínio. Eu entrego a minha vida, toda a minha mente, as minhas ações para que eu quero atuar de acordo com a sua vontade. Então você, e ao fazer isso, sujeitando a Deus, você também vai ser capaz de resistir ao diabo, de dizer não a seus manjares estragados que ele vai te oferecer. Ele ofereceu muito para Jesus: me adora aí, que eu vou te dar todas as riquezas dessa terra, né? A Fabiana Anastácia, cantora evangélica que morreu agora há pouco tempo com coronavírus, ela tem eu vou te dar nessas próximas aulas, um testemunho que ela fala sobre tá funcionando? Ela conta uma das aparições de um demônio oferecendo coisas para ela. É muito tremendo, depois eu vou te falar. Então resistir é não deixar o inimigo avançar. Na aula passada, lá em Brasília, no culto lá na igreja da minha mãe, foi tremendo. Eles falaram sobre isso. Nós não aceitarmos, né? Dizermos não acomodarmos com aquela situação, não. Por mais que aquele manjar estragado ali, ele venha te se beneficiar por um certo tempo, né? Que lá na frente vem as consequências. Não aceite isso. Então, amado, a quarta ali é fugir da situação. Você orou, você citou a palavra, você não está permitindo, e o inimigo está ainda resistindo, e aquilo ali está martelando na sua mente. Você sabe o que você tem que fazer, amado? Fugir da situação. 1 Coríntios 10:13, olha que versículo poderoso. 1 Coríntios 10, capítulo 13. Deus não deixará você ser tentado acima do que você possa resistir. Então, se você falhar na tentação, não coloque a culpa em ninguém. Aquela tentação que veio, você era capaz de resistir a ela, ok? Obrigado, e o Marcílio Reis está assistindo a live aí. Deus abençoe você. Então você tinha condição de resistir. E ali ainda no meio daquela prova, daquela tentação ali, o inimigo, e ainda Deus ainda vai abrir um escape para você, ou seja, uma porta no meio dela. E se de tudo ali que você fez não deu certo, amado, pega a sua mochila, ainda tem nem pegar a mochila, e sai fora. Sai fora, foge, não resista, não brinque com o pecado. Porque se você ficar brincando com o pecado, com a situação, aquela mulher todo dia ali, você casado, com conversinhas para você, hoje você, vamos tomar um café junto, aí você vai, e quando você vê, você já está deitando na cama em um motel com ela. Muito cuidado,
Raila Carvalho, Deus abençoe você. Então nós temos que, muitas das vezes em situação, nós temos que correr. Não tem nenhum homem espiritual na Bíblia que brincou com o pecado. Nós temos a história de Davi olhando Betseba lá em cima. Porque, amado, a tentação é impossível de você evitar. É como um passarinho, é impossível de ver proibir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode com certeza evitar dele fazer um ninho. Então, Davi, quando ele abre a janela, ele viu uma mulher tomando banho, mas automaticamente ele podia fechar. Uma mulher passar para você, do mundo que nós vivemos, pelada, e você olhar, você ali, porque ela está quase pelada na sua frente. Agora você ficar olhando, seduzindo e depois desejar aquilo, e aí ligar para a pessoa e consumar o ato, você vai dando uns passos, caminhadas para você, o processo da morte espiritual. Depois você tem que arrepender, confessar, vem consequências graves para isso. Quantas coisas grandes nós já aprendemos sobre os anjos, né? Maravilhosas, né? Eu espero que você já se familiarizado, que palavra difícil, com as palavras, né? Como a diferença entre eternidade e imortalidade, a diferença entre ressurreição e reencarnação, a diferença em teofania e materialização, a diferença de um anjo e o anjo, né? Você viu hoje palavras como tentar, né, que é convencer alguém ao erro, né, enganar, induzir. Concupiscência, que é a mesma coisa de um desejo forte. Você viu palavras como a natureza do homem, é o caráter, né? Então, nós vimos que os anjos, né, amado, possuem atributos superiores aos homens, e eles não se comparam, e esses atributos não se comparam com os nossos, que Deus nos deu, nossos talentos naturais, e muito menos com os de Deus, né? Nós temos que parar com esse negócio de achar que o diabo, como se fosse uma partida de futebol, Deus venceu o diabo no último minuto com um gol de pênalti na prorrogação, nos 90 minutos, depois foi para o pênalti. Não, amados. Os poderes de Satanás são limitados. Nós falamos isso na aula. Nós vimos que a inteligência desses seres, eles não conhecem o futuro, né? Fazendo uma recapitulação rápida, nós vimos que eles não são oniscientes. Ou seja, onisciente é um ser que conhece presente, passado e futuro. Nós vimos também que esses seres não são onipotentes, que eles não são todo poderosos como nosso Deus, eles têm um poder limitado por Deus, né? Da mesma maneira, eu quero abrir agora uma exceção, a relação aos dons do Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo, amado, seja ele qual for, profecia, línguas variadas, dons de milagres sobrenaturais, dom de cura, eles não são nossos, eles são do Espírito Santo, que é a terceira forma de Deus, e ele dá para quem ele quer, para ser usado na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ninguém controla os dons são os de Deus. Eu vejo pessoas aí falando, agora quem é batizado e fala em línguas, mas não existe isso. O dom vem, você não controla Deus, Deus é que te controla, é na hora que ele quer, não é na hora que você quer, ok? Nós citamos, vocês lembram desses anjos poderosos? Nós citamos alguns exemplos na aula passada sobre o anjo halterofilista, né, que levantou a pedra lá de várias toneladas, né? Nós vemos também o anjo Mr. M. Lembra do Mr. M, aquele mágico que revelava os truques do mágico? O anjo que abriu os cadeados, os portões para Pedro sair lá. Então tem vários exemplos, né? Nós vemos também Deus tem vários recursos, amados, disponíveis, né? Quando eles devem ser usados na defesa do seu povo. E os anjos aqui, eles são usados como guardas e protetores do povo de Deus, né? Salmos 34:7 fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se você tem uma condição aqui, qual é a condição? Temer a Deus, obedecer a Deus, reverenciar a Deus, servir a Deus. Então, quando você teme a Deus, então vai ter quem? Um anjo do Senhor, não um demônio, um anjo do Senhor. Aonde? Ao nosso redor. E o que ele vai fazer? Ele vai nos livrar, né? Salmo 91:11-12.
Você está pensando que você chegou até agora onde você está, acordando todo dia de manhã, seu nome não está na lista no jornal das pessoas que já partiram, por causa que você é o cara? Não, amado. Olha por que é, ó. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeces nenhuma pedra. Então, são os cuidados de Deus para conosco, enviando os anjos na nossa caminhada, como aconteceu hoje de manhã com a minha esposa, quando eu contei. Ela bateu no carro, mas poderia acontecer algo muito pior, né? Vamos dar alguns exemplos da proteção de Deus, né? Quando Deus mandou aqueles anjos ali para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos puxaram os homens ali maus daquela cidade, querendo fazer coisas erradas. Os anjos, ao ver aquela situação que ia se tornar muito complicada, eles puxam Ló para dentro da casa e eles ferem as pessoas que estavam ali fora, e as pessoas ficaram cegas, que ninguém conseguiu, né, encontrar nem a porta mais. Estavam todos ali, ficaram cegos. Nós vemos esse versículo que eu acabei de falar, depois, se você quiser ler, está lá em Gênesis 19, 10 a 11. Aqui em 2 Reis 6, 17, nós vemos, estava tendo uma guerra entre os reis em Síria contra Israel, e o profeta, e tudo que o rei sonhava, Deus revelava para o profeta Elias, e o Elias contava para o rei de Israel os planos do rei da Síria. E o rei da Síria não estava entendendo, estava achando que tinha até um espião ali no meio, mas aí foi revelado para ele que era o profeta Deus estava revelando o profeta. E ele monta um cerco que vai para pegar Elias. Lá em 2 Reis 6, 17. Vamos matar ele, que ele não vai contar mais nada para o rei de Israel. O que aconteceu? Aí Eliseu estava lá, não era Elias não, mas Eliseu, me desculpa. Eliseu estava orando, né? Orou, porque Geazi, o moço que estava ali com ele, aprendendo, servindo ali Eliseu, ele ficou muito preocupado quando ele olhou para baixo lá e viu os exércitos que estavam esperando ele lá embaixo. Aí Eliseu, bem tranquilo, sabe o que aconteceu, amado? Aí Eliseu orou para Deus: ó Senhor, disse o Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. Eliseu já estava vendo, estava tranquilo, estava nem preocupado, amado, descansando no Senhor. O Senhor, peça para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Olha que tremendo! Tinha um exército lá embaixo, mas tinha um muito mais poderoso em volta e ao redor de Eliseu. Que tremendo isso, né? Daniel 6, 21, 22 é aquela passagem quando Daniel, por inveja ali, Deus era com ele em todos os momentos, prosperando, dando revelação de sonhos. Clenilda Nogueira, glórias a Deus, amém, obrigado. Ele é jogado na cova dos leões e o rei gostava muito dele. Ali escravo, foi levado ali cativo, né, junto com algumas pessoas, e ele trabalhava na corte por ser um menino que destacou muito. Ele foi jogado ali naquela cova e o rei, muito contrariado, sabendo, e os caras denunciaram com mentiras falsas ali contra Daniel por inveja. E aqueles leões, amados, eles deixavam aqueles animais ficarem sem comer por muitos dias, para a maldade, para jogar as pessoas ali e as pessoas terem estraçalhadas vida. E quando foi jogado Daniel ali, fechou a boca ali daquele lugar, e a Bíblia fala que Daniel falou ao rei, e o rei eternamente: ó meu Deus enviou o seu anjo. Quando abriram lá no outro dia, ele não aconteceu nada com ele. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano algum, porque fui achado em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei ficou tão feliz de abrir ali e ver que Deus tinha guardado e mandado um anjo, protetores, guardas daqueles que são fiéis a Deus.
Mas aí quando tirou Daniel da fora, e sabe o que o rei fez no versículo 24, depois você lê a história, aquelas pessoas que caluniaram ali, mentiram, dizendo acusações contra Daniel, eles foram jogados ali, não só ele, todas aquelas suas mulheres e seus filhos. E a Bíblia registra que eles nem chegaram na boca, no final do poço, na queda, que era um poço que jogava a pessoa. Eles, antes mesmo de chegar no final, os leões estraçalharam, esmagaram, despedaçaram eles. Olha para você ver. No Novo Testamento nós vemos a proteção e como guardas de Deus, Deus guardando, dando um sonho ali. Agora Deus aparece num sonho, Deus pode aparecer num sonho para você, para te livrar de uma situação que vai acontecer amanhã, ou hoje é mesmo, hoje à noite. Um anjo do Senhor aparece em sonho e alerta José para ele arrumar, pegar as coisas e correr e fugir. Mateus 2,13. Foge para o Egito, dá até para o local que ele tinha que fugir, para o Egito. Por quê, amado? Porque se ele permanecesse lá, Herodes, furioso, e ele iria vir matar, ele ia procurar o menino para matar, e aconteceu lá um choro tremendo ali na cidade. Por muitos dias, muitas mães perderam muitos dos seus filhos. Em Atos 23, 27, do 23 ao 24, nós vemos o apóstolo Paulo direcionado para encontrar encontrar ali numa missão. O barco, eles estavam indo a barco e a tripulação preocupadíssima, porque houve uma tempestade e eles pensavam que eles iam naufragar e automaticamente morrer. O oceano é impossível, só um milagre de Deus você escapulir ali, não tem jeito, não, por mais que seja um excelente exímio nadador, amado. Há peixes gigantes, tubarões que podem te devorar, vários tipos de peixes, né? E Paulo ali, avisado naquela noite por um anjo, a tribulação com muito medo, que aparece um anjo para ele e fala que não fique preocupado, né? Não temas, porque é preciso você comparecer perante César e você vai chegar no seu destino final. E outra coisa que eu vou te falar, por causa que você é fiel, você não vai perder nenhuma alma do navio, ninguém do navio vai se perder, né? Ao contrário, depois você lá lê todo o capítulo de Jonas, do 1 até o versículo 17, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, você vai ver que Jonas estava desobedecendo a Deus. Deus queria que ele fizesse água, fosse pregar lá para os moradores de Nínive, para ele se converter, e ele ficou com medo. E ele entrou e se escondeu no navio, e Deus ia afundar aquele barco. E as pessoas ali descobrem que era por causa de Jonas. E Jonas depois confessa que era por causa que ele estava em desobediência a Deus, e as pessoas pegam ele ali, jogam ele para dentro da água. Ele é engolido por uma baleia, um peixe muito grande, a Bíblia fala, provavelmente poderia ser uma baleia ou outro ser maior, né? E ele ali pega e a tempestade acalma. Então você vê os dois lados da história. Eu quero te contar uma história hoje muito interessante, além de hoje que aconteceu, né, esse livramento de Deus. Então, hoje, faltando 5 minutos, amado, eu tenho o meu filho, Davi. Ele nasceu com um problema de coração muito sério. E o Davi, os médicos já falavam, ele está com 13 anos de idade, que se ele não fizesse um transplante de coração, ele morreria. E o Davi esperou a gente, nesse processo, 12 anos por um coração. E nesses 12 anos, muitas coisas aconteceram. Eu vou correr um pouco com o testemunho, porque senão não vai dar tempo. Eu quero contar, né? Que semana que vem eu vou contar o testemunho da Fabiana Anastácio, com manifestação de anjo, de um demônio que ela viu, né? Então, nesses 12 anos, Davi ele fez 4 cirurgias de coração, onde se abre o peito, congela, coloca o coração de volta, que dura 18 horas cada procedimento. E o risco de morrer é muito grande, amado. É mais de 80% das pessoas que escapulam com vida. Nesses 12 anos, Davi também colocou marca-passo, abriram ele de novo.
cirurgias que duram de 4 a 6 horas. Depois tiraram o marca-passo, colocaram outra cirurgia. Depois ele teve que colocar um defibrilador, que é um aparelho que dá choque no coração, porque o coração está batendo muito fraco. Abriu ele de novo, colocou cirurgia, teve que fazer outra cirurgia, e ele vencendo todos os contrários ali, né? Então ele recebeu nenhuma dessas cirurgias, ele teve à beira da vida e da morte. Ele recebeu 40 sessões de choque para reviver, o coração literalmente não batia mais. Ele ficou em coma 11 dias, né? O interessante é que ele voltou no domingo de Páscoa, no domingo do Senhor ressuscitou. Davi volta depois de 11 dias, num domingo de Páscoa também. Então, sem falar várias vezes que nós levamos ele ao hospital para tirar sangue, para fazer cateterismo, né, que é aquele procedimento que se coloca na virilha, né, uma veia. Então, eletrocardiograma, tantas coisas esse menino passou. E quando ele estava ali no 12º ano, eu tive um sonho que Deus falou que ia fazer algo sobrenatural. E uma família morre, e uma criança, né, dos seus pais morre em um acidente, e antes disso acontecer, um dia antes, aparece um anjo no quarto para o Davi. Isso é ele contando, amado. Ele viu um anjo estava com uma forma gloriosa, muito com a luz muito forte, e aquele anjo tinha um equipamento na mão, e Davi não sabia o que. Ele acha que era uma câmera, um negócio de filmar, de gravar, alguma coisa assim. E a gente ficou sem entender o que era aquilo, porque aquele anjo trazia aquilo. E naquela mesma noite, no outro dia, nós recebemos que o Davi recebeu o coração. E os médicos contaram algo para nós muito forte, que falou assim, que 2 coisas que nós não sabíamos. Ele falou que o Davi só tinha mais 1 ano de vida, o coração chegou... Quanto? 6 meses. Só tinha mais 6 meses, minha esposa me corrigindo aqui, de vida. E só que eles não falam isso para você. Eles guardaram até no dia que o coração chegou. Agora eu posso contar esse negócio para não abalar mais a família que já está sofrendo. E a criança, e aquele coração que o Davi recebeu, além de ser compatível em tamanho, o mesmo sangue, ele era exatamente, amado, que cabia exatamente na caixa torácica do Davi, porque se fosse um pouquinho mais grande, mesmo sendo compatível, não caberia. E o interessante da história é que minha mãe teve também, um dia antes, Deus teve um sonho para ela ali, eu creio que era um anjo de Deus mostrando para ela, que um anjo mostrando um sapato e falando de um número, e falando para minha mãe que como pode caber num pé 37 ou 38 um sapato menor. Então nós fomos entender uma coisa. Então, com a informação que o médico deu, a confirmação que minha mãe teve no sonho, e aquele anjo agora com aquele equipamento tirando foto do Davi e sumiu de repente, começou, e antes de ir ele estava muito feliz, com um semblante alegre, rindo para o Davi, né? Ele estava simplesmente tirando as medidas para Deus mandar o exato coração para Deus. Olha que tremendo, amado. Fique você com esse testemunho maravilhoso, né? Continue crendo. Até a próxima aula. Deus abençoe você. Você vai ter experiências sobrenaturais com esses seres e com Deus ainda. Creia. Nós aqui nesse momento nós estamos felizes. E a música que tocava no hospital era essa aqui, ó. Você está aqui. Nós te adoramos, Jesus. I worship you. Eu te adoro, Senhor. Você está aqui. Eu não estou vendo, mas eu creio. Você está trabalhando todo o tempo a nosso favor. Naqueles 12 anos nós nunca deixamos de acreditar e sabíamos que Deus ia fazer um milagre. Não interessa o tamanho da situação, do problema que você está vivendo. Creia, tem anjos trabalhando nesse momento e está a qualquer momento com a bênção na sua mão, perto para te entregar aquilo. Não há impossível. Servimos o Deus do impossível. Não tem nada que Ele não possa fazer. Ele não esqueceu como Ele faz ainda. Ele não esqueceu a fórmula de fazer o milagre. Ele sabe como fazer. É na hora dele, no tempo dele. Deus abençoe a todos vocês. Fique com essa canção.
Jesus é conosco, Ele não nos abandona, Ele está no controle de todas as coisas. Nós te adoramos, Jesus. A paz. Fiquem com Deus. Amém.